Shalom, meus queridos e amados estudiantes da Palavra de Deus, la paz de Deus, graça e paz para todos. Queridos, falamos ao vivo aqui de Portugal, Europa, Caldas da Rainha. Falamos pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a igreja que eu pertenço agora. Desculpe. O seminário nosso aqui chama Centro de Excelência da Educação Cristã. E também o nosso seminário que é o Centro Bereshit, que tem 30 anos, estamos estudando e disseminando a palavra de Deus pelo mundo afora. Estamos ministrando aqui as aulas de especialização bíblica na área de família, e a primeira matéria é essa aqui, filhos, a Bíblia e a criação de filhos. Estamos estudando esses relacionamentos pela Bíblia, para tirarmos lições para nosso cotidiano. Na aula passada falamos sobre Rubem, um filho que desonrou o pai, maculando o leito do seu pai, dormindo, deitando-se, mantendo relação sexual com a concubina de seu pai, chamado Bila. E falamos também do exemplo positivo que foi José, que soube lidar com aquele trauma todo que ele passou, sendo vendido pelos seus irmãos, com dois nomes dos seus filhos, Menaché, esquecimento, e Efraim, frutífero. Ele preferiu fazer o quê? Tocar a vida, em vez de ficar rememorando, regurgitando, ficar remoendo aquelas coisas, condenando a si pelas suas atitudes erradas, de ficar contando o sonho para os irmãos que não entendia nada, de receber a capa, a túnica de manga talar quando não deveria ser dele. Ele fez errado nisso aí, mas ele então esqueceu aquele tudo e tocou o seu barco. Hoje queremos falar sobre o relacionamento pais e filhos, sobre a bênção de Jacó. Quando Jacó está para morrer, com seus 147 anos, ele convoca os filhos todos e vai proferir bênção e talvez maldições para os seus filhos. Está lá no capítulo 49 de Gênesis. E ele vai falando um por um. 5 deles, ele simboliza os meninos com nome de animais. Ele diz que Judá é leão, Zebulon não, mas Issacar é jumento, Dan é serpente, Naftali é gazela e Benjamim é lobo. As qualidades desses animais que ele aponta aqui nos filhos, Rubem era primogênito, perdeu a excelência, não tem nenhuma bênção para ele aqui, só tem maldição, porque ele maculou o leito do pai. Simeão e Levi, ele vai ser dividido em Jacó e espalhado, não tem bênção também, só tem maldição, vai dividir, vai ser espalhado, porque a espada, que é a palavra que sobressai para esses homens, eles eram violentos, eles foram lá na cidade de Siquém, mataram Amor, e o pai dele e os homens todos, por causa daquele episódio de Diná, fizeram justiça com as próprias mãos, em vez de deixar Deus fazer a obra, E aí Judá é o primeiro que é abençoado. Tem várias profecias aí, ocupa aí 2, 3, 4 versículos, com as profecias apontando para Jesus. Zebulon falou sobre o território dele, ia ser conquistar os mares, ia ter porto, etc. Issacar falou de trabalho. Ele ia ter muito trabalho, ia carregar cargas, fardos, por isso levou o nome de jumento, que o jumento é um animal de carga. Dan, a palavra Dan quer dizer juiz, e aí ele colocou como serpente, Dan será serpente junto ao caminho, Dan, por isso alguns até acham que isso aqui é uma profecia que se cumpriu em Paulo, que Saulo era benjamita. Não, misturei aqui, vai se cumprir essa profecia aqui no anticristo. Saulo é benjamita, é outra coisa, é lobo. Essa serpente aqui seria porque da tribo de Dan virá o anticristo, segundo Apocalipse, que a gente não encontra a tribo de Dan no meio daqueles 144 mil selados, nem Dan nem Efraim. Gade falou de guerra, Ásia falou de pão, de azeite, Naftali falou de gazela, falou de palavras formosas, gazela é rapidez, José falou que era ramo frutífero, muitas bênçãos para José. O verbo abençoar e a palavra bênção ocorre 8 vezes nesse texto aqui de Gênesis 49, quando está falando para José. Vai ser abençoado, vai ser ramo frutífero, bênção nas alturas, bênção embaixo, bênção em cima. 8 vezes nós temos o verbo abençoar e a palavra bênção. E Benjamim, que poderia se referir a Saulo, que virou Paulo, é porque lobo que devora e reparte o despojo, E aí alguns creem que essa profecia de Benjamim se cumpriu em Paulo, o grande homem do Novo Testamento. Continuando nosso estudo da relação pais com filho, nós temos também aqui agora os funerais de Jacó. No capítulo 50, nós vamos ver isso.
como José honrou seu pai. Se Rubi desonrou seu pai, maculando o leito com a sua concubina Bila, José honrou sobremaneira. Ele embalsamou o pai como se fosse um faraó, né? Como se o pai fosse um egípcio, e o embalsamento durou 40 dias, quer dizer, o embalsamento não foi um embalsamento qualquer, foi um embalsamento oficial, com que ele, José, foi embalsamado e com que os faraós eram embalsamados. Além disso, teve um choro de 70 dias, luto oficial por 70 dias. Um luto de 70 dias era só luto para faraó e para oficial de faraó, alto escalão. Além disso, foram enterrar o pai lá em Maquipela, na gruta de Maquipela, comprada por Jacó, de Efron, e eles pararam na cidade de Atade, que depois virou Abel Mitzraim, porque era um pranto dos egípcios, e ali fizeram 7 dias de lamentação pela vida de Jacó. Foi um grande cortejo, com carro, com cavaleiro, era um desfile oficial, né? E os oficiais de Faraó estavam ali, os principais do Egito. Então, esse episódio, os funerais de Jacó, nos mostra a honra. E a Bíblia é categórica nesse sentido, né? Por isso, o verbo usado no decálogo, nos mandamentos, para o 5º mandamento é honra. Deveria ter colocado assim, obedece o pai e mãe, mas não colocou obedecer. Respeita pai e mãe, não colocou honrar. Então, honrar é fazer em vida. E nós sempre falamos isso aqui, eu sempre falei no Ministério Tabernáculo, da onde eu sou oriundo, de onde ministrei por 35 anos, e fala aqui na ADEF agora, vamos fazer o que temos que fazer em vida. Depois que está morto, não adianta. José honrou o pai em vida. Mandou buscar o pai com carros, com todas as alimentações, honrou o pai levando até Faraó, colocou o pai na menor parte do Egito, que é a terra de Gósen ou Gósen, honrou, visitou o pai em vida. Muitos filhos não têm honrado seus pais em vida, não visita pai, não conversa com o pai, não telefona com o pai, não manda um zap, não manda um áudio, não manda um vídeo, não conversa, não dá confiança. E depois no dia que morre vem, chora no caixão, agarra, segura, né? Isso não adianta nada, pai não está vendo nada. Temos que fazer em vida. José fez tudo em vida e depois nos funerais fez de maneira grandiosa também. Tratou o pai como se fosse um faraó, né? Deu todas as honras de faraó para o seu pai Jacó. Apesar de ter vivido tão poucos anos com Jacó, né? Viveu apenas 34 anos, 17 e depois mais 17 em Canaã, 17 no Egito. José viveu 110 anos, Jacó 147. Mas como casou muito tarde, né? Foi casar com 84 anos, Jacó teve seus filhos todos no período de 7 anos, depois Benjamim com mais 8 ou 9 anos. Então, esse exemplo fica para nós então. Fica na paz, tchau, tchau.